Turma, tudo bem com vocês, hein? Bem, a gente vai iniciar então a nossa segunda etapa e eu vou retomar o assunto, né, de gestão das operações que a gente começou a ver no dia 23 de março. Esse conteúdo é extremamente importante na história da engenharia de produção. Então, eu trouxe aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma revisão da aula do dia 23 e depois eu vou detalhar mais a questão da gestão das operações e as suas ramificações. Eu optei por utilizar o PowerPoint porque eu achei que é uma ferramenta mais interessante para a nossa disciplina. Então, eu vou utilizar ela dessa vez, mas se não ficar legal, né, se alguém tiver alguma outra ideia, é só entrar em contato e passar para mim que a gente vai adaptando. Mas eu acho que vai ser interessante porque dessa forma eu consigo apresentar as ilustrações, né, os esquemas de uma forma mais dinâmica. Bem, o primeiro assunto que a gente vai abordar é com relação ao seguinte: quando começou lá atrás a Revolução Industrial, a ciência de gestão de operações foi quando ela se aflorou de forma mais consistente e organizada. A partir daí, esse conhecimento se desenvolveu de forma exponencial. O que ocorreu? O processo ele deixou de ser artesanal para ser industrial. E um processo industrial ele pode ser definido como um conjunto de decisões e ações planejadas para transformar matérias-primas em produtos com valor de mercado. Então, o Taylor ele é considerado por muitos como o pai da engenharia de produção, foi talvez o primeiro a estudar sistematicamente o processo industrial de produzir e entender a clara separação entre o trabalho dos gerentes e dos trabalhadores das linhas de produção. Ele considerava que os gerentes eles deveriam entender bem do processo produtivo e cabia aos gerentes identificar quais as tarefas necessárias à produção, projetar todo o trabalho dos operadores, dividir as tarefas entre os operadores, definir os movimentos necessários a uma dada operação, como também definir o ritmo de toda a produção e também verificar se o trabalho estava saindo de forma como fora planejado. Só que, por outro lado, ele entendia que restava aos operários a execução das operações planejadas. Ou seja, os operários eles não tinham nenhuma oportunidade de questionamento ou de modificação com relação ao planejamento detalhado feito pelos gerentes. Então, esse contexto, ele representou o que a gente chama como um entendimento básico para a engenharia de produção. Qual que era esse entendimento? Era planejar o trabalho e executar o trabalho são tarefas distintas. Então ele tinha essa visão que planejar e executar são ações totalmente diferentes. E isso é extremamente importante, porque independentemente de as tarefas serem feitas por pessoas diferentes ou pela mesma pessoa, planejar antes de executar, com certeza leva a uma maior eficiência e torna o trabalho mais fácil e produtivo. Sendo assim, na visão de Taylor, quem planeja não executa, e quem executa faz apenas o trabalho braçal, entre aspas, né? Não sendo responsável por qualquer planejamento. Então, esse foi um grande erro de Taylor, que acabou se propagando e moldando toda a forma de pensar e de se organizar o trabalho na indústria ocidental ao longo do século XX. Dentro dessa ótica, desenvolveu-se toda a teoria que Taylor propôs naquela época. Então,
O próximo passo, né, o outro personagem, né, dessa história que contribuiu muito foi o Ford. Bem, dentro dessa visão, né, de Taylor, o Ford desenvolveu a era da produção em massa. Então, ele deu prosseguimento aos conceitos de divisão e especialização do trabalho formulados por Taylor, os quais deveriam levar a uma melhor utilização da mão de obra e de todos os demais recursos produtivos. Ford levou a indústria em geral, a partir de experiências na indústria automobilística, a um nível de produtividade nunca antes atingido. Esse modelo de separação do trabalho intelectual do trabalho braçal, ele foi adequado para a situação inicial de indústria, quando não existia variação muito grande de produtos, permitindo uma padronização inicial das atividades que se mantinha ao longo do tempo. Então, a indústria naquela época, ela tinha como algumas características um longo ciclo de vida do produto. Um produto era projetado para ser produzido de forma inalterada por um longo período de tempo, o que facilitava a definição das operações de cada operador, auxiliando a divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho braçal. Outra característica era a pouca diversidade de produto. Essa característica facilitava o projeto de uma linha bem rígida de produção, com máquinas especializadas, fazendo atividades bem específicas. Outro ponto era o foco no preço e com pouca atenção para a qualidade. Ou seja, os produtos eram simples, visando competir com os produtos artesanais, que eram mais sofisticados, mas muito mais caros. Outra questão eram os altos volumes e foco na economia de escala. O foco em produtos com menor preço e com menor margem de lucro individual, mas atingindo um mercado consumidor muito maior. Esse mercado, parcialmente, era composto por pessoas que antes não tinham acesso ao consumo. Ou seja, esse mercado era muito menos exigente. Contudo, né, pessoal, pouco a pouco essas características elas foram se alterando. A partir do momento em que a indústria não competia mais com a produção artesanal, mais entre si, o mercado começou a ter opções entre outros produtos industrializados e isso levou a uma nova situação de competição que a gente pode dizer que perdura até hoje. Então, surgiram novas características competitivas. E essas características elas prevalecem até hoje com relação ao mercado. Então, olha só, aqui o produto com eu tinha falado com vocês que a gente tinha um longo ciclo de vida do produto. Agora a gente tem um produto com ciclo de vida mais curto e com alta taxa de renovação de mix de produção. O que isso quer dizer? Com a inovação tecnológica nos produtos, que é um dos principais fatores competitivos, as indústrias elas tendem a fazer mudanças em suas linhas de produto com muito maior frequência. Isso provoca a necessidade de mudanças constantes nos equipamentos e nas linhas de produção. Um outro ponto também que modificou é a alta variedade de produtos. A indústria atual ela não busca simplesmente atender ao mercado de forma genérica, mas sim cobrir todos os possíveis segmentos específicos de mercado. Com isso, criou-se uma variedade muito maior de produtos, que foram orientados para esses diversos segmentos. Então, pessoal, essa flexibilidade de oferta também se tornou um dos grandes fatores competitivos das empresas. Uma outra abordagem que foi bem diferente é a questão dos consumidores mais exigentes em termos de qualidade e atendimento rápido. No mundo atual, não basta apenas produzir barato. Atualmente, né,
Para ser competitiva, a indústria precisa produzir com qualidade e com prazos menores de entrega. Outra questão também é o aumento da oferta de artigos importados e preços altamente competitivos. Então, o mercado, vocês concordam comigo, que ele está definitivamente globalizado. E existe grande facilidade de se obter produtos do mundo inteiro. Obviamente, com isso, o que ocorreu? As empresas elas sofrem uma competição ainda maior e as força a procurar maior eficiência e menor custo para os seus sistemas de produção. Isso, com certeza, se reflete nos preços, tornando-os cada vez menores. Então, essas questões, né, como que mudou a visão após Ford? A gente tinha uma visão totalmente diferente na época do Ford, quando comparado à visão atual. Bem, novos desafios levaram a novas formas de pensar sobre o processo de produção. Então, certamente, o paradigma da produção em massa, da forma como foi concebido por Ford e outros pioneiros, não é mais adequado para as empresas atuais. Vocês concordam com isso? A visão de Ford, ela não pode ser aplicada atualmente, ela não faz sentido nenhum e com certeza irá causar prejuízos para as indústrias. Então, chegou no Ocidente, a partir da década de 1980, início de 1990, uma visão diferente dos japoneses. Começou a surgir lá na administração dos japoneses uma visão totalmente diferente. Eles desenvolveram uma visão mais abrangente da gestão da produção. O que eles perceberam então? Eles perceberam que os trabalhadores mais operacionais devem constantemente fazer o planejamento durante a execução do trabalho e que, por outro lado, os planejadores e os gestores devem ter a experiência que a prática proporciona. Então, o que isso quer dizer? A empresa ela continua tendo os gestores e planejadores, mas estes têm a função de planejar em um nível mais alto, indicando o que e quando deve ser produzido em termos de produtos finais. Ou seja, sem impor detalhadamente, né, como o trabalho tem de ser realizado no chão de fábrica. Já os executores do trabalho, os operadores, eles passam a ter mais responsabilidade sobre esse planejamento operacional. Sendo assim, o detalhamento e a padronização do trabalho são feitos de uma forma mais democrática e participativa. Então, esse detalhamento ele vai envolver tanto a gerência quanto os trabalhadores de chão de fábrica. E essa nova forma de pensar, essa nova visão dos japoneses, ela vem sendo chamada de produção enxuta, ou do inglês Lean Manufacturing. Ela vem mudando a forma de se planejar e controlar a produção, porque ela quebra significativamente o paradigma de um planejamento totalmente centralizado. Então, qual que é o objetivo da produção enxuta? É basicamente eliminar desperdícios da empresa, excluindo o que não tem valor para o cliente e dando maior velocidade às atividades da empresa. Como as empresas atualmente têm de dar respostas, cada vez mais rápidas ao mercado, o modelo de produção enxuta criou essa flexibilidade, permitindo que tomadas de decisões ocorram mais próximas das operações, isto é, diretamente no chão de fábrica pelos próprios operadores. E qual que é uma das principais características da produção enxuta? É a existência de trabalhadores que são multifuncionais e com autonomia para a tomada de decisões. Qual que é o objetivo dessa principal característica? É tornar o trabalhador mais polivalente dentro do processo de produção. Em vez dele ser dedicado a uma única máquina
ou a um único processo, ele vai ter mais autonomia para a tomada de decisão, tanto sobre o processo de produção, quanto sobre o planejamento das atividades dentro da célula. Então, essa questão da produção enxuta é extremamente importante na engenharia de produção. Existem diversas empresas que buscam e tentam implementar essa filosofia. Inclusive, tem diversas áreas do conhecimento, como a medicina, tem profissionais da saúde que estão estudando e tentando levar esse conceito, essa filosofia para dentro dos hospitais, porque é uma filosofia extremamente transformadora e que é comprovado que gera lucros e foca muito no cliente. Então, a empresa que adota esse tipo de filosofia, ela tem diversos benefícios. E vocês vão ver mais detalhadamente sobre essa filosofia ao decorrer do curso em outras disciplinas. Vocês vão entender de onde surgiu, por que surgiu. Na época, o que ocorreu? Os japoneses, eles não eram tão competitivos quanto o Ford. Infelizmente, o Ford, ele ganhava. O que o Ford produzia em um dia, os japoneses demoravam um ano para produzir. Então, um dos japoneses, eles foram até a fábrica do Ford, fizeram uma análise de como que era feito, e a partir dessa análise eles pegaram os pontos positivos e negativos e desenvolveram essa filosofia com o intuito de ganhar espaço no mercado. Então, mais para frente vocês vão ter cursos, né, para abordar e conhecer todas as ferramentas que englobam essa filosofia de produção enxuta, tá? Bem, depois a gente abordou, foi bem introdutório, o que é gestão das operações. A gente viu que gestão das operações é o conjunto das ações de planejamento, gerenciamento e controle das atividades operacionais que são necessárias, fundamentais para a obtenção de produtos e serviços que são oferecidos ao mercado consumidor. A gente viu que tem diferenças da gestão de operações quando falamos de produtos e quando falamos de serviços. Vamos relembrar. Ó. Com relação a produtos, a gestão de operações ela compreende o planejamento e a gerência de manufatura de bens de capital, que são, por exemplo, máquinas, ferramentas, entre outros. E manufaturas de bens de consumo, que são, por exemplo, aviões, carros, móveis, os alimentos, televisões, entre outros. E agora, com relação a serviço, sua principal característica, o que ocorre? A prestação de serviço tem como principal característica a impossibilidade de formar estoques de produtos acabados. Então, a gente não consegue estocar serviço. Nesse caso, o cliente vai consumir na medida que o sistema vai produzindo, o que é até uma questão muito interessante, a não formação de estoque. Então, a gestão de operações ela compreende o planejamento e a gerência das atividades necessárias para obter qualquer tipo de serviço, por exemplo, os bancos, as escolas, empresas de consultoria, enfim, diversos exemplos. Então, a gente tem, o que eu quero dizer com isso? A gente tem estratégias diferentes para a gestão de operações com relação a produtos e com relação a serviços. E é importante dizer que toda a indústria de manufatura, ela inclui serviços ao cliente. Então, acaba que a diferença entre produto e serviço ela é bem sutil. A justificativa pode ser dada pelo exemplo da compra de um veículo zero. Então, olha só, quando você compra um automóvel, compra-se essencialmente um produto, mas com a garantia de que vai existir um saque, um serviço de atendimento ao cliente e também um serviço de manutenção ao longo do período de uso desse automóvel. E o mesmo ocorre para as indústrias de bens de capital. Atualmente,
Mesmo nas indústrias de consumo mais imediato, por exemplo, a indústria alimentícia, todos os consumidores eles esperam contar com algum tipo de serviço e apoio ao cliente. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? A gente tem a gestão de operações e uma abordagem diferente para manufatura, produtos e para serviços. Contudo, as indústrias de manufatura, elas também têm a parte, o setor de prestação de serviços. Então, acaba que isso está bem, a diferença está bem sutil, né, entre essas questões, justamente porque a parte de prestação de serviço ela complementa a parte de produtos dentro de uma indústria, né, que foi que os exemplos que eu citei para vocês. Hoje o consumidor ele compra um produto, mas ele quer um suporte, um atendimento, uma garantia de que ele vai ter um retorno da empresa caso o produto falhe, né, ou ele precise de algum suporte. Bem, aqui, pessoal, a gente encerra a nossa revisão e a gente vai efetivamente detalhar o que é gestão das operações. E eu vou apresentar para vocês quais são as suas ramificações. Então, de forma bem simples, a gestão das operações ela compreende basicamente as seguintes funções: gestão da demanda, que é esse aqui, o planejamento do negócio, ou também conhecido como planejamento estratégico. Temos o planejamento operacional e o controle da produção. Então, agora a gente vai apresentar um esquema, né, que vai ilustrar essas 4 funções aqui com os seus relacionamentos. Bem, a gente tem aqui um esquema que apresenta as funções e principais relacionamentos da gestão das operações. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui agora para entender cada uma daquelas 4 funções que englobam a gestão das operações. Então, a primeira que a gente vai ver é a gestão da demanda. Esta é uma função que faz a ligação entre a produção e o mercado. Está relacionada com a área comercial da empresa e muitas vezes é exercida pelo setor de vendas. Suas atividades principais são previsões de demanda a longo, médio e curto prazo e administração dos pedidos. Então, a gente tem a função da gestão da demanda. Basicamente, esse setor ele é responsável por realizar previsões de demanda, ou seja, é o pessoal que trabalha no setor de vendas que vai coletar, né, e trazer essas informações. E como que faz essa previsão de demanda? Essa previsão ela pode ser feita baseada no histórico de vendas ou em percepções que o setor de vendas tem no mercado consumidor. A importância da gestão de demanda é por meio das informações que ela fornece e dos pedidos efetivamente recebidos, é que a empresa vai saber como a produção vai ser planejada. Além disso, um papel fundamental é que ela participa da definição de política de preços e promoções de produtos. Isso acarreta em uma demanda da empresa mais estável, barata e fácil de ser produzida. Então, por exemplo, para a gente entender o que isso quer dizer, a empresa ela consegue manter sua produção mais estável, estimulando a compra do produto em épocas de baixa, por meio de promoções e descontos. Ou então, ela vai inibir a compra em épocas de alta, elevando o preço ou aumentando o prazo de entrega para o cliente. Então, vocês lembram que quando a gente começou a falar da gestão de demanda, eu falei que ela é uma função que faz a ligação entre a produção e o mercado? Olha só a importância da gestão da demanda. Ela vai verificar, ela vai fazer a previsão, identificar se aquele produto em determinado período ele tem um alto ou um baixo consumo e, por exemplo, se esse produto ele for uma época de baixo consumo, ela pode criar estratégias de promoções, abaixar o preço, para fazer
com que a produção da empresa ela fique estável, ela não caia tanto. Então, é uma função extremamente importante aí dentro da gestão das operações. Bem, o outro ponto que a gente vai analisar agora é o planejamento do negócio, que eu falei para vocês que também pode ser definido como planejamento estratégico. Então, ele define os recursos de manufatura e da necessidade de matérias que a empresa irá precisar a longo prazo. Então, o que ocorre? A partir de uma demanda prevista e da especificação dos produtos desenvolvidos, esse setor define a quantidade de espaço físico, máquinas, equipamentos, mão de obra, entre outros elementos, né, que são necessários para executar a produção planejada. Quais são as principais atividades dessa função? Definir as peças e componentes que serão fabricados internamente e quais serão comprados de terceiros. Determinar o layout físico do processo produtivo, e isso inclui também a definição de localização das fábricas e dos equipamentos dentro da fábrica. Então, essa função, vocês têm que ter em mente que ela vai tomar as suas ações pensando num período a longo prazo. Então, todas essas atividades elas vão ser definidas sempre pensando na questão de ser a longo prazo. E olha só a importância de se determinar, por exemplo, um layout físico do processo produtivo. A gente viu que uma das principais atividades do engenheiro de produção é exatamente determinar onde uma fábrica ela pode ser localizada. A gente viu que isso é extremamente importante porque a gente tem que saber se aquela localização vai ter recurso, infraestrutura, mão de obra para atender a minha fábrica. E além disso, dentro da fábrica, eu tenho que determinar um layout físico que não irá prejudicar o meu trabalhador, em que eu vou conseguir também ter um tempo de produção significativo, eu vou conseguir alinhar todas as minhas máquinas, os meus trabalhadores de forma que eles conversem entre si bem, que seja produtivo, que seja confortável. Então, é uma função extremamente importante dentro da engenharia de produção. Além disso, o planejamento do negócio, essa função ela atua na definição dos volumes de matéria-prima e componentes que serão comprados. Então, olha só, mais uma função aí que ela vai conversar, que é o setor de compras. E essa definição, né, da matéria-prima e componentes serão para atender à produção futura. Então, juntamente com a área de compras da empresa, serão definidos os fornecedores para os materiais que atenderão diretamente à produção prevista e os fornecedores para as operações terceirizadas. É uma definição que eu falo que é muito complicado e extremamente importante, porque olha só, a partir do momento que você define o seu fornecedor, você tem que estar bem alinhado com ele, no sentido de que ele vai te fornecer os seus insumos no momento que você precisa e com as características que você precisa. Imagina se você define um fornecedor, compra um componente dele. A gente viu em sala de aula, que eu dei o exemplo para vocês do trabalho da empresa que vende itens de segurança para a Fiat, ou seja, a Fiat ela exige certo padrão de qualidade desses itens. Por quê? Ela exige certas especificações, porque esse componente vai para o carro dela. E a partir do momento que o consumidor compra esse carro, ele vai cobrar da Fiat. Ele não vai cobrar dessa empresa que vendeu o item de segurança. Se esse item falhar, quebrar, ocorrer qualquer problema, o responsável é a Fiat. Então, essa questão de definir fornecedor tem que ser uma coisa bem alinhada e tem que ser uma parceria bem fundamentada, tá certo? Bem, o outro ponto da gestão das operações é o planejamento operacional. Ele é responsável por planejar
e a utilização dos recursos de produção, né, que é esse ponto aqui, e também as de planejamento das necessidades de materiais. Analisem só, pessoal, a importância dessa função, pois ela deve se comunicar com a maioria das outras funções. O planejamento feito nessa função, ele é de curto prazo. Ele é feito com base na demanda prevista mais imediata, ou até mesmo nos pedidos que já foram feitos pelos clientes. E ele tem como principais atividades definir exatamente como a demanda vai ser atendida pela produção. Então, olha só, ele tem que definir claramente isso aqui, como que vai ser essa demanda. Ele indica quando e como cada produto e seus componentes serão efetivamente produzidos. Então, isso significa que irá indicar detalhadamente como serão utilizadas as máquinas, mão de obra, os equipamentos para a realização dessa produção. Além disso, ele define quando e quanto de matéria-prima e componentes deve ser comprado para atender, olha só, a produção. Então, ele vai ter que conversar aqui com o setor de compras também. E ele define os sistemas de controle e reposição de estoque. Manutenção ou não de estoque dos produtos acabados, itens sendo processados, né? Ou seja, ele define o volume desses estoques a serem mantidos para atender o processo produtivo. Então, a gente viu que o planejamento operacional ele tem atividades que são a curto prazo e são diversas atividades, né? Um papel extremamente importante dentro aí da organização. O próximo passo, a próxima função é o controle da produção. Ela tem a função de realizar o acompanhamento do processo produtivo e da entrega de produtos. Suas atividades principais são garantir que o sistema atenda adequadamente os clientes, permitindo correções das falhas e desvios nos padrões estabelecidos. Além disso, ela monitora e avalia a produção, fornecendo feedback para o planejamento operacional. Então, tudo isso permite uma atualização de dados que leva a um novo ciclo de planejamento. O controle da produção ele vai ter como intuito, pessoal, de ter o foco no seu cliente. Ele vai tentar impedir que um produto com defeito, não conforme, chegue até o consumidor final. Ele vai estar sempre monitorando e avaliando a produção. Ele vai tentar que os seus clientes recebam o seu produto e fiquem 100% ou 99%, se não for possível 100%, satisfeito com o produto. E por isso ele vai estar acompanhando para corrigir as falhas e os desvios que ocorrem nos padrões que são determinados pela gerência. Então, é uma função que é extremamente importante. O engenheiro de produção, ele aprende dentro do curso ferramentas que principalmente são ferramentas que são relacionadas à gestão e são ferramentas também que são relacionadas à estatística, que vão dar suporte para o engenheiro controlar o seu processo produtivo, intervir no momento adequado e também apresentar padrões ou parâmetros que vão acarretar em melhorias do processo produtivo. Então, basicamente, essa função é extremamente importante, tá? Então, pessoal, eu vou encerrar a aula por aqui, que eu acho que a gente já conseguiu detalhar bem a questão da gestão das operações. Eu só vou recapitular aqui o nosso conteúdo, né, só para a gente entender. A gente viu que de forma simples, né, a gestão das operações ela é basicamente dividida em 4 funções, que é a gestão da demanda, o planejamento do negócio, o planejamento operacional e o controle da produção.
Então, a gente viu que cada uma dessas funções, elas têm um papel fundamental dentro da organização, né? A gestão da demanda, ela tem como papel fazer previsões de demanda a longo, médio e curto prazo, de forma a repassar informações importantes para o setor de vendas, e também ela vai alimentar o setor de planejamento do negócio. E esse setor aqui, essa função, ela precisa, né, do setor de desenvolvimento de produtos para saber quais são os componentes do meu produto, como que eu vou, o que eu vou precisar para realizar esse produto, né? E aí a gente viu que o planejamento operacional ele trabalha já num período de curto prazo, enquanto o planejamento do negócio, as decisões são tomadas pensando a longo prazo. Então esse planejamento operacional ele pensa na utilização de recursos e trabalha também no planejamento das necessidades de materiais. Então ele está fortemente ligado também ao setor de compras, da mesma forma que o planejamento do negócio, contudo, os objetivos aqui são diferentes com relação ao prazo, né? E a gente viu que essa função aqui é o que vai alimentar a minha produção, a questão de como eu vou utilizar todos os meus recursos, né? E aí a gente viu que o controle da produção, como a quarta função, é a que vai monitorar a produção e vai dar o feedback, né? O retorno para o meu planejamento operacional, dizendo se está tudo ok, se está tudo conforme o padrão. Então, em resumo, a nossa aula de hoje, a gente viu a importância do engenheiro de produção nessas quatro funções que englobam a gestão das operações. Aqui eu acho que vocês conseguem perceber a grande importância de vocês dentro de uma organização, e vocês podem sim exercer e devem, né, exercer as atividades de vocês em todas essas quatro funções dentro de uma empresa. Geralmente, um engenheiro de produção, ele, por exemplo, vai trabalhar ou no controle da produção, ou no planejamento operacional, ou na gestão de demanda, ou no planejamento do negócio. Você vai entrar na empresa, você vai ser escolhido para uma determinada função, um determinado setor, e você vai exercer a sua função. Então é importante a gente ter o conhecimento de várias ferramentas durante o nosso curso que vão nos dar suporte para tomar decisões em qualquer uma dessas quatro funções, tá certo? Então eu encerro a aula por aqui. Eu deixei uma atividade no Moodle junto com essa aula, que vai valer ponto de trabalho da segunda etapa. Então espero que vocês assistam essa aula, façam essa atividade que vai valer ponto e também vai contar a presença da aula de hoje, do dia 13, né? Então, pessoal, eu encerro a aula agora, e se alguém tiver alguma sugestão, alguma dúvida, eu vou estar disponível no nosso horário de aula de segunda-feira, do dia 13, e vocês podem entrar em contato comigo para a gente conversar, trocar uma ideia sobre o conteúdo, tirar dúvida. E eu espero que vocês tenham gostado da aula, e qualquer coisa vocês podem me dar esse feedback aí se ficou bom dessa forma que eu apresentei aqui hoje, tá certo? Um abraço a todos e até mais.